Bom, na verdade, a origem dessa investigação, que é contida no inquérito civil, foi a representação de uma pessoa da comunidade, que eu não me lembro o nome, questionando a quantidade de assessores parlamentares da Câmara de Ipatinga. A partir daí, nós fizemos uma coleta de informações fornecidas pela Câmara e se constatou que realmente, na visão do Ministério Público, tinha um número muito alto de assessores parlamentares, 8 por gabinete, 11 na presidência, e principalmente se comparado com o número de servidores efetivos na Câmara. E a partir daí a gente se debruçou sobre a lei que prevê, que cria esses cargos de assessor parlamentar, e notou que havia um detalhamento muito grande nas atribuições, inclusive com a previsão de algumas tarefas que não seriam próprias de assessores parlamentares, de assessores como no geral. Em função disso, nós resolvemos fazer uma coleta de informações factuais. Nós escolhemos cerca de 20 assessores em alguns gabinetes aleatoriamente e ouvimos esses assessores parlamentares e foi confirmado por essas oitivas que muitos deles realizavam esse trabalho exclusivamente externo, vindo à Câmara somente para assinar a folha de frequência no início e no fim do expediente, e ficavam numa situação meio indefinida, que muitos deles próprios não conseguiram nos descrever. A partir daí já foi feita uma recomendação à Câmara, no sentido de reduzir o número de cargos de assessor parlamentar por gabinete, e também e principalmente no sentido de estabelecer formas de controle do que esses assessores fazem quando não estão na Câmara, e que isso fosse dado publicidade a esse controle. Promotor, então dia 1º de março a presidente da Câmara expediu uma portaria, que trata dessa questão do controle das frequências e também dessas atividades externas. O presidente falou que vai ser feito aqui mesmo na casa uma fiscalização, mas o Ministério Público também vai fazer uma outra fiscalização, dessa descrição dessas atividades externas. Como que vai funcionar essa fiscalização do Ministério Público? Essa fiscalização prevista nessa portaria é um passo enorme, bastante minucioso, bastante rigoroso a partir de uma decisão da mesa diretora da Câmara e a gente tem confiança de que ela vai ser bastante efetiva. Porém, até no sentido de auxiliar a Câmara, porque muitas vezes é difícil exercer uma atividade correcional que nem é própria, a gente também vai instaurar na promotoria procedimentos administrativos de fiscalização continuada, um para cada gabinete, e vão ser feitas fiscalizações aleatórias, em prazos também aleatórios, no sentido de apurar se os servidores que lançam algumas atividades externas, ou mesmo que estão fora do gabinete, estão cumprindo o que foi determinado na portaria. Depois que foi feita a recomendação, houve 2 reuniões a pedido da mesa diretora da Câmara, e nós chegamos à conclusão da necessidade dessa contratação de uma entidade ou de uma empresa externa, no sentido de fazer um estudo e uma avaliação de todo o quadro, todas as necessidades da Câmara de Ipatinga, no sentido de ser feita uma reestruturação do quadro de servidores no geral, inclusive dos assessores parlamentares. Então, o senhor tinha feito essa observação, que deveria haver uma proporcionalidade entre os servidores efetivos e os comissionados. Qual que é a recomendação do senhor, de redução de número de assessores? Quanto deveria ser o ideal por cada gabinete e na presidência? Num primeiro momento, sem ter em mãos essa avaliação, o que eu sugeri ao presidente da Câmara e à mesa diretora é que se partisse do número de 4 assessores por gabinete, porque eu entendo que se nós não lançarmos um número para essa consultoria, eles podem trabalhar com qualquer número. E até porque é uma preocupação também da Câmara de reduzir gastos. Junto com o Ministério Público, nós acatamos a recomendação e, junto com o Ministério Público, nós estamos buscando economizar na Câmara, até porque nós temos um limite prudencial hoje de 69,5%. No Legislativo, nós podemos chegar com folha de pagamento até 70%. Além dessa recomendação do excelentíssimo senhor promotor Fábio Finotti, nós também estamos fazendo a nossa parte. A nossa parte é que a mesa diretora está fazendo um projeto de lei de emenda modificativa
a lei orgânica do município, onde nós estamos propondo a redução de 19 vereadores para 15. Essa redução, ela já é um ato nosso de boa fé, mostrando que junto com o promotor nós queremos reduzir os custos, porque não é só 4 vereadores que vai ser reduzido. Vai ser reduzido 4 vereadores, 32 assessores, que vai gerar uma economia aí por ano de quase 2.500.000 reais. Esse já é o primeiro passo dessa presidência, junto com a mesa diretora, mostrando que nós realmente queremos fazer algo diferente. E além disso, nós vamos discutir junto com a promotoria, junto com a instituição que for contratada, a redução dos outros assessores de gabinete. Essa empresa ela vai ser contratada, então, com qual objetivo? Com o objetivo de rever todas as nossas leis, as leis dos assessores, os planos de carga e carreira dos efetivos dessa casa, tudo aquilo que foi proposto pela recomendação do Ministério Público, nós vamos estar colocando um termo técnico que vai ser discutido entre a Câmara e o Ministério Público. Só depois que esse termo técnico for aprovado pelas duas instituições, através do Dr. Fábio Finotti e através da presidente dessa casa, que nós iremos fazer a contratação. Assim que for contratada a empresa empresa terá reunião com o Ministério Público, com a Câmara, para discutir o prazo e como será feitas as alterações nessas leis. Gostaria que o senhor destacasse sobre as fiscalizações quanto ao ponto biométrico. Chega a ser, na verdade, o que nós vamos fazer aqui hoje é o óbvio. Assim como o trabalhador normal da Uzi Minas, ele bate o ponto, assim como o trabalhador do dia a dia, ele tem que chegar e bater o ponto, o servidor público, tanto comissionado como o efetivo, ele vai ter que bater o ponto biométrico. Além disso, o servidor que tem a função interna, que ele tem que prestar serviço dentro da Câmara, e que tiver que exercer alguma atividade externa, seja assessor, ele vai ter que fazer um relatório que já está à disposição em cada gabinete, numa área específica em cada gabinete, onde qualquer pessoa da população pode ter acesso, e a promotoria vai fazer uma fiscalização por amostragem, que isso só nos ajuda, isso só nos enriquece, e dentro de 30 dias, esse formulário que foi proposto pelo Dr. Fábio Finotti, ele vai ficar à disposição no portal da transparência. Então vocês da imprensa, a comunidade de um modo geral pode, e o Ministério Público pode também fiscalizar pelo portal da transparência. Mas essa presença da promotoria, essa fiscalização por amostragem, ela vai nos ajudar. E além disso, nós criamos uma comissão aqui dentro da casa, com 4 servidores efetivos, mais o superintendente geral, que vão dia a dia olhar se os relatórios estão sendo preenchidos, olhar a presença e ver se realmente aquilo que nós fizemos na portaria está sendo cumprido. Presidente, quanto à questão da capacitação dos servidores dos gabinetes, hoje é exigido nível fundamental e médio dentro de um gabinete. O senhor falou sobre a exigência de uma capacitação, de uma qualificação, né? O que vocês estão prevendo? Exigir ensino médio, curso técnico? Olha, a democracia, ela dá o direito de qualquer cidadão que se candidatar e tiver a maioria dos votos, ele ser eleito. Mas o assessor não. Então o que nós estamos fazendo é ajudando o vereador. Porque quando a gente pede uma qualificação, ou quando você pede que determinada vaga tem que ser preenchida por um jornalista, ou por um advogado, ou por um profissional que tenha nível superior, ou por um contador que vai ajudar o vereador a realmente fiscalizar o Poder Executivo, saber se aquilo que a Prefeitura está fazendo é o que tem que ser feito, porque o nosso papel é legislar e fiscalizar o Executivo. Nós vamos estar ajudando esse vereador que talvez não tenha esse conhecimento. Então, para mim, foi uma das partes de maior sabedoria do Ministério Público, foi esse toque de elegância que nos deu em realmente cobrar essa qualificação do assessor. Isso vai ser prioridade. O servidor, o assessor do vereador, ele tem que ter qualificação. Vai ser algo colocado de imediato? Como que vai ser Ou assim? após estudo? Não tem como a gente colocar de imediato, porque a gente vai estar pulando uma lei que está aí, que é vigente, e é uma lei que é legal. Mas como nós entendemos que é necessário que se faça essa alteração, isso vai ser colocado primeiro no termo técnico para a contratação da instituição. Depois, assim que a gente tiver o trabalho da instituição aqui, a instituição vai dar esse norte que vai ser discutido junto com o Ministério Público a melhor lei. Ou seja, uma lei onde nós vamos fazer um novo plano de cargos e carreira, nós vamos definir qual que é a função de cada assessor, se tem a função que o cara vai ter uma função externa ou se não vai ter, isso tudo vai ser definido
junto com o Ministério Público e com essa instituição que será contratada.